Pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º Encontro FAD Sociedade. Esta edição marca um momento especial e inovador da nossa instituição. Pela primeira vez, nós estamos trazendo o debate e a integração da comunidade acadêmica com os nossos alunos diretamente para o ambiente e período das aulas, dentro das próprias salas de aula. Nosso objetivo é fortalecer a formação crítica e o compromisso social do direito, aproximando o conhecimento da realidade. Neste ano, o nosso tema, em consonância com a campanha da ONU, Mulheres 2026, pautamos nossas atividades sobre uma temática que ressoa profundamente com os desafios do nosso tempo: direitos, justiça, ação para todas as mulheres. É crucial lembrarmos que ainda hoje as mulheres detêm apenas 64% dos direitos legais em comparação aos homens. Este dado alarmante revela um abismo significativo entre a legislação e a realidade vivida por milhões de mulheres em todo o mundo. Mais do que reconhecer essa disparidade, precisamos debater a aplicação prática dos direitos, fortalecer a busca incessante por justiça e promover ações concretas para a igualdade. Para enriquecer esse nosso debate e trazer perspectivas sobre essa temática tão relevante, temos aqui duas das nossas ilustres docentes. Vamos convidar primeiramente a professora Mônica para dar início às nossas palestras. Ela abordará o tema Mulher, Discurso e Sociedade, a construção do feminino pela linguagem. E, na sequência, a professora Bernardina, que nos brindará com a palestra Mulher, Direito e Estado, a presença feminina nos espaços do poder. Muito bem-vindas. Obrigada. Bem-vinda a todos os alunos, que seja um momento muito importante e de enriquecimento para todos nós. Quero primeiro agradecer a professora Bernardina pela parceria, por estarmos aqui nesse momento importante. Ela que divide o espaço educacional todos os dias aqui. Eu pedi para levantar, queria pedir uma salva de palmas para ele. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela FAD, pelo cuidado e pelo convite, e por vocês estarem aqui hoje dispostos a ouvir sobre algumas provocações que serão feitas por meus docentes, que primeiramente são mulheres e que enxergam o funcionamento do mundo a partir de princípios diferentes. Então, para começar esse meu recorte temático, infelizmente, eu preciso situá-las e situá-los sobre o conceito de violência que orienta toda a minha fala nessa manhã. Então, eu me apoio num filósofo, Slavoj Žižek, que classifica a violência a partir de 3 perspectivas. Um tipo subjetivo de violência e 2 tipos objetivos de violência. O primeiro tipo subjetivo de violência é aquela violência facilmente perceptível. Quando você entra em contato com algum acontecimento, imediatamente você percebe que ali há violência. Quando você ouve que uma mulher, que um homem, um companheiro, deu 51 socos na cara de uma mulher no elevador, você percebe que ali tem violência, imediatamente. Quando um homem, um ex-companheiro, arrasta uma mulher pela marginal do Rio Tietê, levando a óbito, você entende rapidamente que ali tem violência. Quando uma menina menor de idade, ela é estuprada, então temos 4 adultos estupradores, 4 homens estupradores dessa mulher no Rio de Janeiro. Imediatamente, para todos nós, há a percepção de violência quando você ouve esse tipo de informação. Para o Žižek, essa violência só é possível e perceptível porque nós estamos apoiados no grau 0 de não violência. É como se antes daqueles acontecimentos não existisse violência. A violência começou e terminou com aquele acontecimento. O Žižek vai chamar isso de engodo fascinante. Ele dirá que acreditar que a violência começa e termina no acontecimento é particularizar um problema coletivo e que precisaria de uma envergadura maior para ser discutido, até juridicamente, se nós formos considerar. Esse é o primeiro tipo.
Os outros dois tipos objetivos de violência, o primeiro deles é chamado de simbólico. É a violência advinda da linguagem. É como a linguagem circula, se repete, se imbrica ao corpo social, se cristaliza e transforma em ação. Então, como que as palavras que aparecem na mídia, por exemplo, elas moldam a nossa subjetividade e moldam o nosso cotidiano a partir de toda a interferência que ela exerce nas nossas vidas. Esse é o segundo tipo de violência. E o terceiro tipo de violência é chamado por ele de sistêmico, advindo dos sistemas político e econômico. Então, ele parte do princípio que o nosso recorte sócio-histórico econômico é o neoliberalismo, com uma capacidade ampla de precarização das relações e de transformação de tudo e todos em mercadoria a ser explorado. Tá? Então, essas três perspectivas de violência compõem o primeiro funil interpretativo para a segunda parte discursiva que entra na sequência. Eu sou linguista, todos aqui, ou a maior parte de vocês já foram meus alunos em algum momento da vida aqui na faculdade. Então, eu vou explicar brevemente qual é a perspectiva teórica que eu me apoio para as análises que estão por vir. Eu faço parte de um grupo de analistas que pertencem à análise materialista do discurso. Para nós, analisar a sociedade, analisar o discurso, parte de três premissas básicas: língua, ideologia e história. Então, é uma análise combinada desses três elementos para criar a reflexão sobre os recortes que envolvem a mulher no mundo. Sobre língua, gostaria que vocês se apoiassem no conceito de arbitrariedade do signo. Imaginem que signos são as palavras que circulam pelo nosso cotidiano. Todas essas palavras, elas são formadas por duas faces, tá? Uma face chamada de significante e uma face chamada de significado. Por significante, chamamos de imagem acústica. Quando vocês têm M, U, L, H, E, R, a formação de cada letrinha aqui é uma imagem que integradamente forma um som, mulher. Então, o significante diz respeito a isso, a integração das letras, que em conjunto formam um som, e aí nós temos o significante desse signo, mulher. Se eu trocar qualquer letra de lugar, vocês percebem que eu vou ter outra palavra, vou ter outro som, vou ter algo modificado. Então, o significante ele é bastante estabilizado. Quando eu caminho para o significado, aí a arbitrariedade aparece efetivamente. Porque aí diz respeito às representações dessa palavra. Quantas possibilidades de representações vocês conseguem imaginar para esse significante? Pode ser fraqueza? Pode ser força. Pode ser um corpo a ser matável? Pode ser um corpo a ser emancipado. Pode ser protagonista? Pode ser vítima. Então, esses itens, todas essas representações que formam a arbitrariedade do signo. Por isso que há tantos ecos de comunicação entre as pessoas. É por isso que o direito olha para as palavras com tanto cuidado. Porque cada palavra tem um peso, uma importância, um funcionamento. Então, por língua, a arbitrariedade do signo é algo a ser considerado e a importância de prestar atenção aos aspectos de representação que circundam cada signo em nossa sociedade. O segundo elemento, que é a ideologia, para nós, imaginem que ideologia é um conjunto de representações imaginárias de um indivíduo em relação às suas condições materiais de existência. A cor da sua pele, o gênero de nascimento, a classe social, se há formação religiosa ou não, quais foram as experiências que ele se submeteu, grau de escolaridade. É assim que vemos a ideologia. É a ideologia, para análise materialista do discurso, que interpela o indivíduo em sujeito. Então, o indivíduo se transforma em sujeito pela ideologia. A partir desse momento, esse sujeito passa a se identificar com uma determinada formação discursiva. O que é formação discursiva? É um conjunto de regras que determina discursivamente o que pode e o que deve ser dito naquela circunstância. Uma formação discursiva que se alinha à misoginia tem um determinado número de palavras que são autorizadas para eles, que eles usam de uma maneira bastante, eles e elas, né? Aqui é o pronome genérico para essa representatividade. E uma outra formação discursiva que se entenda feminista, por exemplo, combate esses tipos de uso. Percebam que há um constante conflito porque a linguagem, pessoal, é política. Não há como não ser.
Se pensarmos na arbitrariedade do signo que eu expliquei inicialmente, se pensarmos que para o Zizek o discurso é constituído por um tipo de violência, então essa construção, ela é política. Por isso que temos que ter responsabilidade por aquilo que dizemos. Podemos dizer, alinhados à nossa formação discursiva, mas temos que ter responsabilidade por aquilo que dizemos. E não simplesmente ter algum tipo de efeito negativo e falar, mas por que vocês estão brigando? É só uma palavra? Jamais será só uma palavra, pessoal. Para nenhuma das circunstâncias, para a mulher e para qualquer outro tema. Vocês que escreveram pesquisas para o blog da FAD, vocês viram a relevância de se olhar para cada palavra? Do que colocar ali? Em qual circunstância trabalhar? Para o nosso tema de hoje também. E o terceiro item, que é a história, para análise do discurso, os sentidos são construídos a partir de um recorte sócio-histórico. Então, há uma integração entre língua, ideologia e história para compor todas as nossas análises. Tem um exemplo muito interessante que eu gosto bastante, que é representativo disso. Existe uma obra chamada Canibalismo Amoroso, que é muito interessante, do Alfredo Santana. O Afonso Santana é um autor que me agrada porque ele olha para a poesia e historicamente tenta verificar como que a mulher era representada. Como que a poesia já representou a mulher na arte? Imaginem a música. Vejam o nosso recorte sócio-histórico. Como que a mulher é representada? De uma maneira só? Evidentemente não. Vide a arbitrariedade do signo e tudo que nós conversamos brevemente. As representações de cultura mostram bastante os sintomas do funcionamento de uma sociedade em seus aspectos mais amplos. E o Afonso de Santana, ele vai verificar como que a poesia representava a mulher e os desejos da mulher ao longo da história. Inicialmente, nós éramos representadas em desejos, em ação, como flor. Frágeis, a serem observadas, tocadas sutilmente e apenas uma vez tocada, nenhum outro toque poderia vir na sequência. Éramos agradáveis, mas deveríamos ser apenas observadas e não aproximadas. No segundo momento, passado-se um tempo, nós fomos descritas no poema como fruto. Sai do ideário da observação, do imaginário, do sutil e entra algo a ser consumido, degustado, em todos os seus sentidos. Algo a ser tocado, cheirado, degustado. É desse momento histórico que começa a circular o uso do verbo comer para relações sexuais entre homens e mulheres. O uso que vocês veem em curso hoje com muita naturalidade. E muitas pessoas estrangeiras, por exemplo, perguntam, nossa, o verbo comer para esse tipo de situação? Por quê? E a resposta é, porque já fomos consideradas fruto. E aí essa conotação? O terceiro tipo, e mais atual, é a mulher como caça, que segue em curso até hoje. Se a mulher é caça, surge um par, caça e caçador. E aí o componente da violência entra. A mulher, ela não é mais algo a ser admirado nem consumido, ela é algo a ser dominado. Ela é uma caça. Ela é algo a ser possuído, a ser dominado, a ser conquistado. Não à toa, que expressão que nós temos hoje? Mulher troféu. Ela é um troféu. Quando uma mulher é agredida, pessoal, não é só o corpo que morre. Já repararam que transfigura-se a face dessa mulher também? Não é só matar o corpo. É retirar dela os aspectos que a qualificariam como bela, como dotada de possibilidades. Percebam que esse exemplo do Afonso de Santana, ele integra tanto a violência quanto os três aspectos da análise materialista do discurso. E eu quero destacar mais 2 exemplos para mostrar para vocês esse funcionamento. Em 2023, a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela renunciou ao cargo, a Ardern. Ela renunciou. Ela assumiu o cargo como primeira-ministra da Nova Zelândia em 2017. Ela tinha 37 anos. Ela foi a mais jovem primeira-ministra a assumir um cargo dessa envergadura. Em 2023, ela renuncia. Essa mulher passou pela pandemia da Covid-19. Essa mulher passou por um atentado terrorista em Christchurch, uma cidade da Nova Zelândia,
o atentado a uma mesquita, um discurso de ódio e assassinato de muitas pessoas com relação à religiosidade. Essa mulher pegou a erupção de um vulcão na Ilha Branca. Imagina, Nova Zelândia pequenininha, a erupção de um vulcão, o que significa? Essa mulher investiu em educação, essa mulher teve que desbravar um espaço que anteriormente era estritamente masculino. Em 2023, a Ardern renuncia. Quais manchetes circularam pela Nova Zelândia e pelo mundo? Ardern renuncia. Será que a mulher pode ter tudo, Bernardino? Era essa a mensagem que circulava pela mídia nacional e pelas mídias internacionais. Será que uma mulher pode realmente ter tudo? Pode parecer que é uma provocação aberta, mas essa provocação, posta em perspectiva ao que eu disse antes, aos elementos que eu expliquei antes, percebam que isso vai criando uma teia de sentidos que vai sendo costurada na sociedade e moldando o nosso imaginário sobre o que é ser mulher, como se portar, como seguir, como dar os passos. E o segundo exemplo midiático é o modo como a voz passiva é utilizada pelos jornais para descrever os recortes de violência sobre a mulher. Qual é a função gramatical da voz passiva? Primeira, suavizar o agente, destacar, ou ironicamente chamado de paciente. Outro elemento da voz passiva, impessoalizar o uso, afastar o interlocutor daquilo que está sendo dito. O que vocês mais leem no jornal? Marido assassina mulher com 10 facadas, ou vocês leem, mulher é assassinada com 10 facadas? Percebem a inversão? A voz passiva é predominante. Quando o agressor aparece, porque normalmente ele não aparece. Menor é estuprada no Rio de Janeiro. Quem estuprou? Uma entidade? Onde ela está? Qual é a proximidade? E essa mulher? Para quais tipos de reflexão a gente tende a caminhar, pessoal? Mas o que ela estava fazendo lá, hein? Será que era hora de estar na rua? Que roupa que ela estava? Percebem que quando eu suavizo o agente, eu destaco o paciente, os questionamentos numa sociedade como a nossa, que padece de uma violência estrutural, vai todo criminalizar e culpabilizar a vítima, que é o lugar preferencial. A menina que foi estuprada no Rio de Janeiro, a primeira mensagem que ela manda para o irmão é: eu acho que eu fui estuprada. Eu acho. E quantas vezes, discursivamente, você não sabe identificar se você foi agredido ou não? O Zizek chama isso de violência simbólica. Você questiona se você foi agredido ou não. Será que eu fui mesmo? Será que não sou eu que estou numa conduta inadequada, como sempre estive? Porque menina direita se comporta de maneira direita, não é, Bernardinho? Então, disso tudo que eu mostrei para vocês, eu sei que não são falas fáceis, porque não tem como ser. E nós sabemos que é uma causa coletiva, que precisa de todos vocês, de todos nós, homens, mulheres, cis, trans e qualquer que seja a designação. Pessoas em sociedade que entendam que os problemas relacionados à violência contra a mulher, eles são estruturais e estruturantes do nosso cotidiano. Ou seja, não tem resposta simples, pessoal. É um problema complexo dessa envergadura. É todo dia. Cidadania e democracia não são lutas diárias, que a gente tem que abrir espaço todos os dias? Se eu quero atacar a democracia, eu não uso os instrumentos da própria democracia para destruí-la? Quando eu quero atacar as mulheres, eu também uso as próprias mulheres para isso. Por isso que as mulheres são postas o tempo todo para rivalizar umas com as outras. Por isso. Porque é a premissa da guerra do Napoleão Bonaparte: dividir para conquistar. Um grupo fragilizado, em competição constante, ele não tem força e protagonismo para assumir o lugar que ele deve. Então, a primeira conclusão disso que eu falei, muito brevemente, é que é uma pauta coletiva, pessoal. E individualizar a violência é acreditar no engodo fascinante do Zizek. Achar que a violência começa e termina quando você fica sabendo que foi julgado e está na cadeia. Sim, importante ser punido, mas a violência acabou? Evidentemente não. E a segunda coisa para finalizar minha fala é que gostaria de reforçar que cada palavra importa.
que o signo mulher, pelo seu significante e seu significado, ele tem representações múltiplas, possibilidades múltiplas, e, portanto, deve ser visto, assim como todos os outros campos da sociedade, com todo o cuidado exigido, porque cada palavra é carregada de um componente de arbitrariedade, de um componente ideológico e de um componente histórico. Então, juntos, com letramento de gênero, com letramento de cidadania, com possibilidades de ter calma para observar as palavras num feed infinito de rede social, que joga você a reagir, sem você poder pensar no que está acontecendo ali, sem ao menos você perceber se você está sendo, se você entendeu a situação, e você já é convidado a reagir. Um sistema que é feito por ganchos de ódio para captar a sua atenção e você ficar cada vez mais tempo preso naquela rede social. Então, se é uma demanda coletiva, é responsabilidade de todos nós, a luta continua todos os dias, e espero que agora as lentes que vocês vistam, elas tenham um pouquinho mais de atenção para toda a discursividade que nos rodeia. É isso. Muito obrigada, pessoal. Bom, dando continuidade aqui à nossa pauta, primeiro eu quero parabenizar a professora Mônica, e dizer que é um lugar comum essa frase, mas ela é tão potente, juntas nós somos mais fortes. Tem uma apresentação, tem um vídeo para eles. Juntas nós somos mais fortes e separadas somos enfraquecidas. E isso interessa ao sistema, inclusive ao sistema neoliberal. Aí seria pauta para uma outra discussão. Mas a professora Mônica, ela traz, sem que nós tenhamos combinado o teor da palestra, que não foi possível fazer isso, mas como a gente é mulher, a gente sabe, a gente está no lugar de fala, então a gente sabe mais ou menos, dentro do tema, o que dizer sobre aquilo. E eu preparei um vídeo, como eu tenho um filho que cursa, né, o curso de cinema, eu falei, filho, eu vou preparar algumas imagens e você vai preparar um vídeo para eu apresentar. E a professora Mônica, ela toca nos assuntos que estão nesse vídeo. Ela tocou no assunto sobre a lógica da linguagem. E nós, agora, esse papel que me coube hoje, tocar sobre um ponto de vista jurídico. Então, nós vamos ver imagens fortes, ouvir coisas fortes, mas elas precisam ser ditas com todas as letras. Vou reforçar o que a professora Mônica já disse. Não é uma pauta feminina, é uma pauta do coletivo, da sociedade. É uma pauta, nós precisamos dos homens. Nós precisamos educar os filhos que estão em casa, os maridos. O marido está aqui, presente, o professor Paulo. Veio de São Paulo para me prestigiar e prestigiar a professora Mônica. Ele disse, eu preciso ver o que essas mulheres têm a dizer. Eu não sofro violência doméstica em casa. Mas eu chego em casa e digo a ele, e o meu filho, porque eu educo meu filho para saber tratar mulheres. E eu digo para ele um pouco do que a professora Mônica acabou de concluir. É uma luta diária, diuturnamente a gente precisa provar que é mulher e que tem valor. Diuturnamente. Se nós já temos legislações, parta a legislação. Para falar com vocês hoje, eu fiz um compilado, um levantamento do que nós temos de legislação desde 1932, quando a mulher adquiriu o direito ao voto, até os dias de hoje. É uma vasta legislação. E por que mesmo tendo o direito e a presença do Estado, a violência não cessa? Os espaços de poder não são ocupados por nós. Não ocupamos espaços de carreiras com relevância que possa definir a pauta de uma política pública de proteção das mulheres. É sobre isso. Só que antes nós vamos começar com o vídeo. E o vídeo é um pouco para alertar os nossos sentidos. Vamos a ele sem mais delongas e depois eu continuo essa conversa com vocês. Antes de começar, um aviso. Este episódio tem conteúdo sensível.
Se você ou alguém que você conhece foi ou é vítima de violência doméstica, eu recomendo que você busque ajuda em delegacias especializadas ou pelo telefone 180, a Central de Atendimento à Mulher. Ela deixa 2 filhos. O caso aconteceu na manhã do dia 29 de novembro. Tainara foi atacada por Douglas depois de deixar um bar na zona norte de São Paulo com um amigo. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que Douglas entra em um carro preto e avança contra a vítima, que fica presa sobre o veículo. Outras imagens feitas por motoristas mostraram o momento em que a vítima é arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, já na altura da Marginal Tietê. Testemunhas tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Douglas está preso desde o dia 30 de novembro e tornou-se réu por tentativa de feminicídio. O estado de São Paulo enfrenta um aumento no número de casos de feminicídios. Entre janeiro e outubro, 207 mulheres foram assassinadas, um crescimento de mais de 10% em relação a 2024. Só a capital paulista registrou 53 casos, o maior número já registrado na história. O Ministério Público Federal vai investigar a atuação de órgãos públicos no combate à violência contra a mulher no estado. O MPF quer saber se houve omissão dos governos estadual e municipal na proteção da vida e da segurança das mulheres em 2025. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um orçamento 25% menor para o ano que vem para a Secretaria da Mulher e para as Delegacias da Mulher, mesmo com o aumento nos casos de feminicídios. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente. comigo. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, isso, presidente! Não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra é de esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministra lugar, de Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. merece respeito. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí queria eu vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. Vamos. O senhor que disse Eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de disse ordem, que presidente. queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Foi o senhor que Peraí. disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir. Uma questão de ordem, Rogério, só um presidente. pouquinho. Não, só uma questão de ordem, Deixa eu fazer. Me permita, não vamos polemizar mais, não. Deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ô, ministra Marina. Para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Sim, é bem simples, assim. Quando a gente vê jogador reclamar de arbitragem, todo jogo, qualquer que seja o jogo, o arbitragem tem indo bem ou mal, tem um jogador que fala mal da arbitragem. Eu gostaria que alguém achasse no arquivo da Band alguém que falou assim, também colocaram um homem para apitar, porque não criticaram a arbitragem dela, criticaram o gênero dela. O que o Gustavo Marques fez foi, a Federação Paulista não pode colocar uma mulher para apitar. Qualquer mulher.
Quando se critica o Klaus, se critica o Klaus, se critica esse, criticava o Godoy, o Simon. Não se criticava, porque também colocaram um homem para apitar. Então, quando você está criticando o gênero, é machismo, não tem outro nome, não é mimimi, é machismo. E mais, hein? Se eu fosse Federação Paulista de Futebol, eu colocaria ela para apitar a final. Mas dá. A ter relações com os amigos dele. Ela afirma que negou o tempo todo. Os estupradores trancaram a porta e imobilizaram a garota. A partir dali, durante 1 hora, os 5 se revezaram sobre o corpo da menina. Um estupro acompanhado de uma sessão de tortura com muitas agressões. Ela foi encaminhada ao IML e o perito deixou muito claro para a gente que tudo que ela narrou aqui em sede policial era compatível com as lesões que ela apresentava. Ela teve lesões nas partes íntimas, nas costas, no glúteo, inclusive havia suspeita de uma fratura na costela. A câmera de segurança do prédio mostra a vítima e o menor saindo do apartamento depois do estupro. Neste vídeo de celular, o menor celebra com os outros estupradores dentro do elevador, num tom de deboche. A mãe de alguém teve que chorar, porque nossa mãe hoje... O estupro encoraja muitas outras. O estupro coletivo que aconteceu aqui em Copacabana e foi denunciado na delegacia revelou que alguns jovens do mesmo grupo, de forma individual ou em conjunto, já agiam impunemente há mais tempo. Já haviam feito outras vítimas, todas menores. E, segundo a polícia, o crime era executado sempre do mesmo modo. Convidavam uma menina para o apartamento, planejavam uma emboscada com amigos e começavam uma sucessão de horrores e de crueldades. Em novembro de 2025, nós falamos aqui no assunto sobre o casamento infantil, uma violência que ninguém vê ou que faz que não vê. O censo de 2022 apontou que pelo menos 34 mil crianças e adolescentes até 14 anos viviam em união conjugal no país. É um cenário aterrador e que é ainda muito pior do que os números indicam. Um desses casos ganhou grande repercussão nos últimos dias. Isso porque a Justiça de Minas Gerais acabou legitimando o que o próprio Código Penal descreve como crime: estupro de vulnerável. Um homem de 35 anos, condenado na primeira instância por viver com uma menina de 12, conseguiu a absolvição na segunda instância. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi por 2-1. Os desembargadores Magid Nauef Lawar, relator do processo, e Valner Miuar de Azevedo votaram pela absolvição de um homem de 35 anos, morador da cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Ele foi condenado em novembro do ano passado por estupro de vulnerável. Em 2024, o Conselho Tutelar da cidade recebeu denúncia de que uma adolescente de 12 anos não estava frequentando a escola e descobriu que ela e esse homem moravam juntos. O Ministério Público foi acionado e denunciou o homem, que foi preso. O caso gerou revolta e a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi alvo de um protesto na manhã de domingo. Muito bem. Eu poderia para vocês que está encerrada a palestra, porque isso fala por si só. Mas eu quero trazer algumas contribuições, fiz um roteiro, porque, como vocês sabem, meus alunos eu falo muito, falo demais, eu tenho que trazer um roteiro para me organizar na apresentação de um tema tão vasto, tão importante, que tem vários vieses, mas que eu tive que, dentro desse tempo restrito, escolher um tripé. Eu escolhi a violência do corpo, por ser mulher, a violência no mercado de trabalho e a violência política,
no parlamento. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta provocativa e simplesmente retórica. Se a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais trazem tanta proteção e tanto nível de igualdade, por que isso ainda acontece? E são todos vídeos de 2025, 2026 no Brasil. No levantamento que eu fiz, eu descobri que a mulher começa, isso aí é de conhecimento comum, que a mulher, conhecimento global, que a mulher no Brasil começou a votar em 1932, teve o direito ao voto, por outras que nos precederam, ancestralmente falando. Mulheres precisaram morrer para a gente ter direito ao voto. Por isso, quando a gente vai falar do 8 de março, não pode ser um dia para um mero parabéns ou para as floriculturas bombarem de vender flor. Tem que ser um dia para celebrar a luta emancipatória diurna, cotidiana, histórica e ancestral das mulheres. Então não dá para ser um mero parabéns, mas tapinha nas costas, que lindo, vou levar você para jantar hoje. Não. Tem que ser um reconhecimento. Eu prefiro que você não me leve para jantar, mas que você me dê o espaço de falar com o pé de igualdade. É isso que eu quero. Eu não quero flores. Também quero flores. Mas eu quero igualdade de gênero. Então eu fui vendo. Gente, é o seguinte, a mulher ganhou o direito de ter um CPF no Brasil em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Até então, a mulher precisava do CPF do pai ou do marido para fazer qualquer coisa. Não é algo a celebrar nós termos um CPF e podemos nos reunir com mulheres dentro de um bar, no espaço público, levantar uma taça e dizer: viva, somos mais fortes juntas, viva, nós podemos escolher, temos autonomia de escolha. Eu posso ir para a universidade, ocupar o espaço escolar e posso me formar para ocupar o espaço político, o espaço de poder. Isso é uma conquista ancestral. Nossas bisavós, avós, mães tiveram que lutar e nós vamos ter que semear uma terra para essa luta continuar, porque ela é diuturna, ela é cotidiana. Então, vamos lá. Se a Constituição tem tanta... eu lembro quando eu estava fazendo o meu mestrado, já faz tempo que eu sou bem antiga, eu me deparei com uma obra de um autor chamado Remo Bodei, um filósofo. E ele dizia o seguinte: estão acabando com a nossa utopia. O legislador faz mais ou menos isso. Aquilo que é a utopia das mulheres, eles se colocam lá na legislação. Está lá, olha que bonito que está na Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Há o direito político para todas. Há a necessidade de proteger a igualdade, de evitar a violência contra a mulher. Mas por que isso acontece ainda? Porque o Remo Bodei, fazendo uma coligação da obra do Remo Bodei com hoje, o que temos na Constituição, e chamando a atenção para um filósofo que eu e a professora Mônica discutimos em grupo de estudo, que é o Ricardo Gargarella, um constitucionalista argentino que fala da casa de máquinas, uma coisa... Olha o que o Gargarella fala na obra dele, uma grande teoria chamada de casa de máquinas, é a teoria que vai analisar as constituições na América Latina. O que ele vai estabelecer? Uma coisa é a Constituição na sua parte da fachada. A parte da Constituição é as leis, tá? Porque a gente pode dizer o mesmo das leis infraconstitucionais. Uma coisa é a Constituição na parte da fachada. Na parte da fachada, ela identifica direitos igualitários, participações, proteção à mulher. Eu vou falar sempre sobre a lógica da mulher. Direitos sociais, direito da mulher trabalhar, direito da mulher ter licença maternidade, tudo isso é a parte da fachada. Mas, primeiro é declarar o direito. Qual é a segunda parte? Exercer. E como é que a gente exerce o direito? Com uma estrutura chamada casa de máquinas, que não se moderniza na mesma intensidade, velocidade e necessidade do direito declarado. Então, nós vamos ter um descompasso, um direito declarado numa carta política, Constituição Federal, e uma máquina administrativa, judiciária e legislativa que não caminha na mesma toada. É mais ou menos assim, um direito moderno, contemporâneo, com uma máquina antiga. Não há chance disso dar certo sob o ponto de vista do quê? Da efetividade. Então, o Remo Bodei falava mais ou menos o seguinte, né? Fazendo o cruzamento das obras. Aquela utopia que era pedir o direito, me roubaram, porque o direito já foi posto. O que eu vou precisar agora? Eu preciso da efetividade. Como é que se efetiva
um direito na sociedade que está posto na Constituição Federal. Aí eu tenho que chamar atenção para alguns elementos. Se nós observarmos, para que a gente tenha efetividade, a gente tem que gerar uma política pública. Só que para uma política pública, vamos pegar a Lei Maria da Penha para ficar mais exemplificativo. Então, uma mulher que sofre violência durante anos, se torna, vai para a sociedade, fica evidente essa violência, gera uma comoção do Congresso Nacional, aí o Congresso Nacional cria a Lei Maria da Penha. Vai ser questionada no STF, aí você vai ter o judiciário dizendo, esta lei é uma lei válida, ela tem que ser aplicada na sociedade. Só que como é que a gente aplica a lei na sociedade? Como é que a gente protege a mulher? A gente precisa de uma estrutura de proteção complexa. A gente precisa de delegacias especializadas quando a mulher sofre violência e necessita do amparo da Lei Maria da Penha. Ela precisa ter que alguém cuide dos filhos menores. Ela precisa de tratamento físico e psicológico decorrente daquela violência, daquela violação do corpo e da mente. Como é que você faz isso? Você precisa de uma engrenagem, você precisa de uma máquina que funcione para que a política pública se estabeleça. Aí tem mais uma questão. Vamos colocar mais uma questão. Como é que você vai fazer essa política funcionar se quem está nos cargos de comando são os homens? Que homem que vai se interessar para passar um projeto dentro do Congresso Nacional relacionado à menstruação de mulher? A que interessa essa pauta para ele? Essa ocupação do espaço de poder político que nós vimos na violência sofrida pela ministra Marina Silva, ponha-se no seu lugar. Qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Só que toda essa cultura do parlamento, o investimento nas campanhas políticas, mesmo tendo uma lei de cota que estabelece que no Brasil tem que dedicar tanto por cento do partido tem que ser dedicado para as cotas femininas na política. Nós temos subrepresentatividade. Olha como tem um vício nessa história toda. Se eu tenho uma subrepresentatividade no parlamento para criar a lei, eu não vou ter a lei que eu preciso. Porque que homem que vai falar, olha, um parlamento com 500 homens e 13 mulheres, ele vai falar assim, não, isso é uma pauta importante, vamos colocar isso na pauta, por isso nós precisamos da mudança da sociedade. Nós precisamos mudar o homem também. Como é que nós vamos fazer com que ele aprove a lei, o STF, com uma ministra, Carmen Lúcia, uma representatividade, dentre 11, uma mulher, reconheça que a lei é válida e obrigue, às vezes, com a sua decisão, que o Poder Executivo, também conhecido como a nossa administração pública, implante a política. Então, se nós não estivermos nos espaços de poder como ocupação de cargos políticos, ocupação de cargos relevantes de poder para tomada de decisão, vou fazer um parênteses aqui. No caso do estupro de Minas Gerais, qual foi a votação do TJ de Minas Gerais? Os dois homens não reconheceram o estupro e a única desembargadora reconheceu o estupro e criticou a decisão deles. Por que que eu tenho que ter mulher dentro dos cargos de poder no sistema político brasileiro? Porque ela vai influenciar diretamente a questão feminina das decisões. Por que que eu tenho que ter mulher como presidente da República, como governadora, como parlamentar, como procuradora, promotora, desembargadora, presidente de autarquia, defensora pública, mulher? Porque ela vai influenciar a política pública. Ela vai conseguir falar sobre a necessidade da política pública, que não é uma necessidade do masculino. Então, quando a gente vê toda essa estruturação de ausência de mulher nos espaços políticos de poder, e não só ausência, é a dificuldade da entrada nos espaços de poder. É só ver como a mulher é tratada.
Eu não vou te respeitar como... Eu te respeito como mulher, mas não te respeito como ministra. Desde quando você, a ministra e a mulher, não é a mesma pessoa? Desde quando? Desde quando eu, como mulher, que consigo, tecnicamente, ser uma árbitra de futebol, não devo apitar uma final de um jogo porque eu sou mulher? Não é uma final, não é para uma envergadura. Não, ela não tem envergadura para uma partida como essa. Olha, aí a linguagem que a professora Mônica falou. Olha, não, eu não estou criticando as mulheres, até porque eu tenho mãe e mulher em casa. Em casa, né? Em casa eu tenho mãe e mulher. Então, não é por isso. Então, meninas e meninos, a gente tem que caminhar para uma discussão ampla, mas uma discussão de ocupação de espaços de poder. E como nós podemos fazer isso? Eu comecei dizendo, o meu filho, eu separei uns vídeos, falei, vamos cair uma coisa breve, porque vai passar muitas outras coisas, mas aí a gente tem que limitar. A ciência de vocês também tem limite, né? Mas eu fiquei pensando, eu vou escolher os principais eventos que aconteceram nesses últimos tempos para mostrar violência no mercado de trabalho. Olha a violência, tanto em relação a essa juíza árbitra de futebol, esse não é o seu lugar. Mas se nós formos analisar os índices, eu fiz esse levantamento, mas não vou ficar passando o índice para vocês, 4% de mulheres ocupam cargos de CEO dentro das empresas. 4%. No universo de 100 é pouquinho. As mulheres podem ter tudo. Será que elas podem ter tudo? Mas será que as mulheres não têm competência? Será que uma mulher não tem competência para ser ministra de Estado? Aí eu vou chegar no ponto que daí sim eu vou caminhando para o final dessa nossa conversa. Como é que nós podemos ocupar os espaços de poder? Como é que nós, mulheres, podemos? Eu sempre disse isso para vocês. Se letrando. Ocupando espaços nas universidades, participando de estudos, pesquisas, participando da formação do conhecimento. Sempre nós vamos ter que chutar a porta, figurativamente, muito mais. Sempre. Só que se eu não começar pelos espaços de formação escolar, me formando, sendo técnica, conhecendo do que eu faço, do que eu falo, e tendo a oportunidade, chutando porta, ocupar espaços de poder, não se chega a lugar nenhum. Quando você sai da FAD com um diploma de graduada em Direito, você sai com voz. Você sai com muito mais voz do que a que te antecedeu, que não conseguiu ter esse espaço. Mas você sai também com uma obrigação maior. De abrir esse horizonte. De abrir esse espaço para as outras que virão, porque outras tiveram que morrer para abrir esse espaço, para hoje nós estarmos aqui com esta liberdade, com essa autonomia, podendo falar o que eu falo, podendo falar na minha casa, com o meu marido e filho, e com qualquer homem que eu possa educar, no melhor sentido da palavra. Não fala assim com mulher. Não corta a fala dela. Não chama ela de histérica. Faltou pouco para o Marco Rogério, o senador, falar que a Marina estava histérica. Porque olha a questão da linguagem, quando o homem grita, ele é efusivo. Quando a mulher grita, ela é histérica. Quando a mulher chega em casa e encontra a casa em desordem e o jantar não pronto, ela é histérica. Se acontecer isso com o homem, ele está na razão dele. Se acontecer com a mulher, não é porque ela pensa que eles também poderiam ajudar e que ela também tem direito a um jantar posto. É porque ela é histérica. É capaz dela ir tomar maracujina, porque ela vai se imbuir do espírito da histérica. Ela vai achar que é histérica. Por quê? Porque culturalmente nós somos convencidas de que somos histéricas. Então, concluindo essa fala, nós precisamos de vocês, homens, para mudar esse jogo. Uma sociedade igualitária e que respeita o gênero é uma sociedade mais humana, é uma sociedade mais digna, é uma sociedade mais democrática. Nós precisamos educar, sim, de dentro de casa, filhos, maridos, avós, todas as vezes. Não é uma simples palavra.
Quando aquela jornalista esportiva, Marília Ruiz, fala assim, não tem outro nome. Quando você faz essa distinção de gênero, não é mimimi, é machismo. Agora, sabe o que a gente tem escutado por aí? Chega dessa história de machismo. Chega desse mimimi. Eu sou pensativa mesmo. Eu vou falar mesmo. Outro dia, meu filho falou, mãe, eu não aguento mais você falando isso. Eu falei, vou continuar falando porque eu tenho que te entregar melhor para a sociedade. Eu sou tua mãe, você vai ouvir. Não fala assim, não interrompe a minha fala, e é grave interromper uma fala de mulher. É grave, não era disso que eu queria dizer, e ultrapassa a fala, pega a palavra e não devolve mais. Eu disse, aqui não, porque eu preciso preparar você para a sociedade. Porque eu preciso que você receba as piadinhas dos seus coleguinhas sobre mulher e rebata imediatamente. Porque eu preciso que você não ache graça de um vídeo que desrespeita a mulher. Porque eu preciso que você se humanize quando você vê um corpo destruído por um carro que arrastou um corpo, deixando um corpo desfigurado. Eu preciso de você, meu filho. Eu preciso de você como homem para fazer a virada desse jogo. Então, pessoal, é no espaço acadêmico, é dentro de casa, é na escola, é no legislativo, é no judiciário, é na administração pública, é ocupando espaços de poder. Mas que recado que eu tenho que deixar para vocês, mulheres, hoje? Que nós somos fortes, mais fortes juntas. Que nós precisamos refletir sobre essa cultura, inclusive neoliberal, de desmonte, de separação, para melhor governar, como lembra a professora Mônica, uma estratégia de Bonaparte, que se perpetua. Nós precisamos de todos vocês. Então, nós precisamos de você com consciência crítica, nós precisamos que vocês percebam que nós não enfraquecemos vocês como homens, e vocês não deixam de ser mais homens por respeitar a mulher, pelo contrário. Olha que coisa mais bonita, um homem que vai para a cozinha e prepara um jantar para a mulher, para a companheira, para a namorada. Elas falam, meu filho, aprenda, porque você vai ter um plus, um reconhecimento, um respeito. São os três pontos centrais dessa nossa conversa. Primeiro, legislação já tem, mas há uma diferença entre ter a legislação e ter a efetividade da política pública. Legislação que protege o mercado de trabalho? Tem, mas isso não se efetiva na prática. Nós temos desde a Constituição de 88, quando chegou ali na década, mais ou menos em 2015, tem uma legislação para dizer o que já estava dito, que homens e mulheres exercendo funções iguais têm que ter a mesma remuneração. Lei basta, adianta? Não. Elas continuam ocupando subcargos e quando elas têm a chance, aí é grave, quando elas têm a chance de alavancar dentro da carreira, mas é mulher, vai ter a gestação, mas quando o filho ficar com febre vai faltar, então vamos dar um cargo para o homem, que esse homem é estável. Essa mulher muitas vezes é inadequada. E precisamos ocupar os espaços de poder, não tenham medo de ocupar os espaços da política. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Essa frase é assim, que lugar comum. Sim, mas ela diz tudo. Se eu não ocupo o espaço da política, os homens ocupam e definem como vai ser, inclusive as nossas decisões sobre os nossos corpos. Portanto, eu agradeço a atenção de vocês e espero ter dado uma brevíssima pincelada sobre a importância da ocupação dos espaços de poder, da formação para que a gente possa ocupar espaço de poder, porque não adianta também. Óbvio que a gente precisaria, com o legislador, estabelecesse o quê? Cotas para as mulheres para ocupar vários cargos de poder. Isso seria uma ação afirmativa importantíssima. Por quê? Porque a gente tem uma dívida histórica com as mulheres. Mas isso não existe ainda. Existe em determinados segmentos, pouco perto da dívida. Então, se qualifiquem, ocupem espaços de poder e juntos, com as mulheres e com os homens, a gente vai trabalhando para mudar essa cultura machista, misógina, de total e completo desrespeito ao gênero. Juntas somos mais fortes. E juntas seguimos.
eu e a professora Mônica e todas as mulheres que trabalham nessa instituição de ensino, semeando essa terra, abrindo esse espaço para vocês, no mercado de trabalho e nessa sociedade que pode vir a ser muito melhor, se realmente respeitar o espaço da mulher e a igualdade. Muito obrigada. Tenho certeza que foi inspirador, brilhante. Muito obrigada, professoras. Eu tenho uma consideração a dizer que outro dia eu vi uma mulher dizendo assim, eu sou louca. Quem te deu esse diagnóstico? Meu marido. É isso. E lembrando que no Senado nós tivemos um banheiro feminino em 2016. Antes as mulheres tinham que sair e ir num banheiro próximo, no restaurante, do que existia dentro do plenário. Essa é o que a fala tanto da professora Mônica quanto da Bernardina, ocupar esses lugares de poder. É isso. Muito obrigada, obrigada. Exatamente. Um carinho, né, que a gente preparou ali pelo setor. Quando geralmente esses eventos fatos de sociedade, eu faço o escopo, né, do que vai ser a estrutura dele. E eu pensei, nós precisamos das nossas professoras, das nossas vozes aqui. E aí veio só uma questão de disponibilidade e data, né? E eu fiquei muito feliz com vocês duas aqui, porque tudo que vocês falaram me representa a todas as mulheres e meninas dessa instituição, de nosso mundo, de nosso país, de nossa localidade. Então, muito obrigada. Agradecemos. Obrigada. Estou acostumada com essas coisas, né? Estou acostumada, gente. Pode entrar, a sala já está aberta. Vamos, todo mundo emocionado. Vem, gente, eu fiz.